Bom, vamos esperar aqui o pessoal chegar. Hoje nós vamos estudar. Boa noite, do Lorival. Seja bem-vindo de novo, de volta. Hoje nós vamos estudar, como eu estava falando, o conto Galeria Póstuma, de Machado de Assis. Boa noite, Gêneson. Bem-vindo por aqui. Eu estou um pouco gripada, na verdade não é gripe, é alergia. Aqui em Goiânia esquentou, para variar, e aí isso me causa alergia. Boa noite, Rafael. Bom, então o conto de hoje chama-se Galeria Póstuma, né? É o último dessa série que eu propus aqui para nós pelo Instagram. 3 contos de Machado de Assis que tem um tema em comum, que é o tema da morte. Então nós começamos com o último capítulo, que traz a morte lá do suicida. O segundo conto, que foi o Cantiga de Esponsais, né, que aí foi a morte do outro, como impactou o personagem principal. E hoje, no Galeria Póstuma, né, esse próprio nome aí, o próprio título do conto já nos fala alguma coisa, nós vamos conhecer um pouco do Joaquim Fidelis, né, que após a morte desse homem, nós descobrimos outra personalidade que durante toda a vida ele nunca demonstrou, né? Então, nós vamos encerrar com isso, né? A pergunta que resume esse conto é isso, né? É esta: o que é que você quer, né? O que é que você quer ser quando você não puder ser mais nada, né? Quando você, no final da sua vida, o que é que você vai deixar de verdadeiro de si mesmo para os outros, né? Então essa é a grande pergunta, a grande questão de hoje desse conto, tá? Boa noite ao não sei, e o Júnior, né? O Júnior que chegou por aqui também. Então vamos lá, eu vou começar lendo aqui os primeiros parágrafos desse conto. Quem tiver com o livro, quem tiver o livro, né, e quiser acompanhar, porque do contrário dos contos que nós estudamos, boa noite, Lédia. Do contrário dos contos que nós estudamos nas outras lives, ele já começa falando da morte, né, do Joaquim Fidelis. Então ele começa assim, ó: Não se descreve a consternação que produziu em todo o engenho velho e particularmente no coração dos amigos a morte de Joaquim Fidelis. Nada mais inesperado. Era robusto, tinha saúde de ferro e ainda na véspera fora a um baile, onde todos os viram conversando e alegre. Chegou a dançar a pedido de uma senhora sexagenária, viúva de um amigo dele, que lhe tomou do braço e disse-lhe: venha cá, vou mostrar a estas criançolas como é que os velhos são capazes de desbancar tudo. Joaquim Fidelis protestou sorrindo, mas obedeceu e dançou. Eram 2 horas quando saiu, embrulhando seus 60 anos numa capa grossa. Estávamos em junho de 1879, metendo a calva na carapuça, acendendo o charuto e entrando lepidamente no carro. Então, esse é o começo do conto, né? Falando da morte, como foi inesperada, né? Claro, bom, todos nós sabemos, né? Temos essa certeza, mas quando temos saúde, quando alguém tem saúde, quando alguém, como ele fala, né, era robusto e na noite anterior tinha ido para um baile, dançado e alegrado todo mundo, a morte, né, pareceu ainda mais inesperada nesse caso, né? Então o narrador já começa descrevendo como o Joaquim Fidelis era em vida, tá? E aí, em seguida, depois de demonstrar essa primeira visão, né, nos dar essa primeira visão do personagem e do enredo, o narrador vai nos trazer agora o que acontece ali, o que aconteceu pouco antes da morte do Joaquim naquela noite, né? O Joaquim Fidelis saiu daquela festa, na festa que ele tinha dançado com uma senhora, tinha alegrado muitas pessoas. Ele sai, vai para casa. Chegando em casa, antes de dormir, ele vai até o seu escritório e
e lá no escritório ele escreve algumas linhas, né? O narrador não nos fala qual qual o teor desse texto, né? O que é que ele escreve, mas fala que ele escreveu alguma coisa, depois guardou ali na sua caixinha no seu escritório, despiu-se, meteu-se na cama e morreu, né? E aí, após isso, o narrador começa agora trazendo algumas informações da vida do Joaquim Fidelis, tá? Então vamos lá traçar esse perfil de quem era o Joaquim Fidelis, tá? Boa noite, Débora. Então, o Joaquim Fidelis, ele era um homem, é aquele tipo de homem, né, de pessoa que onde chegava, ele chamava a atenção de todo mundo. Então, todas as pessoas gostavam dele, né? O narrador até nos fala assim, ó: tão amado que ele era, com os modos bonitos que tinha, sabendo conversar com toda a gente, instruído com os instruídos, ignorante com os ignorantes, rapaz com os rapazes e até moça com as moças, né? Ou seja, ele era aquela pessoa... Boa noite, Fábio, desculpa. Ele era aquela pessoa que se adaptava com o seu interlocutor, né? O que ele não queria era ter um problema com ninguém, né? Então comecem aí pensando nisso, nessas ações do Fidelis com as outras pessoas, né? Então ele agia de modo com o ambiente, com as pessoas que falavam, né? Então isso já demonstra um pouco do que nós vamos descobrir daqui a pouco sobre ele, tá? E aí o narrador continua falando que ele, após ficar viúvo... Oi, Fabiana, boa noite. Após ficar viúvo, ele não quis casar com nenhuma outra mulher. Fala, né, até que ele teve alguns casos, mas nunca levou adiante, né? Ele estava ali porque para ele, ele achava que não tinha um futuro. Então, em uma situação com uma dessas moças que ele namorou, né, o negócio foi mais sério. Ele passou algum tempo, sério entre aspas, tá? Sério no sentido que durou mais e que a relação foi mais intensa, tá? Mas eles não chegaram a namorar, a deixar público isso, tá? E aí, certa vez a moça falando sobre casamento, né? Deixar algo ali certo, né? Ele respondeu o seguinte: minha querida Leocádia, dizia ele nas ocasiões em que ela insinuava a solução conjugal, por que não continuaremos assim mesmo? O mistério é o encanto da vida. Então vejam, Joaquim Fidelis é aquela pessoa que ganha. Ele sabia falar bem, ele ganha com a conversa, com o proseado, igual nós falamos, né? Então, ele enganava essa moça dizendo, ó, mas para que mudar o que nós temos tão lindo, né? Para que ir casarmos e ter que no casamento perder tudo isso, essa beleza, esse romance, esse mistério que nós tínhamos, né? E acabou passando muito tempo enrolando essa moça aí, a Leocádia, né? Bom, então ele morre e o Joaquim Fidelis tinha um sobrinho chamado Benjamin. E após a morte do tio, né, assim que o Benjamin recebe a notícia, ele também, como todo mundo, como todos ali que conheciam Fidelis, ele fica transtornado, fica sem acreditar, porque uma pessoa tão querida é uma pessoa ainda cheia de vida, cheia de vigor. E aí, quando ele tem essa notícia, ele vai até a casa do Fidelis e chegando lá, o narrador nos fala o seguinte, ó: correu ao quarto, achou o cadáver na cama, frio, olhos abertos e um leve arregaço irônico no canto esquerdo da boca. Chorou muito e muito. Não perdi um simples parente, mas um pai terno, dedicado, um coração único. Então, Benjamin, ele é a pessoa que descobre o Fidelis naquela situação ali, no cadáver, deitado na cama, né? E ele vai e o narrador faz questão de falar do sorriso de canto da boca do Joaquim Fidelis. Isso aí, marquem isso aí, guardem, né? Que nós vamos voltar a esse sorrisinho dele, tá? E aí, boa noite, acho que é o Tiago, Sumaia, Fabiana... Sejam bem-vindos. E aí, o Benjamin, após achar o cadáver do tio naquela situação, né, eles vão para o enterro, tem todo o cerimonial,
E após isso, o Benjamim, com mais alguns amigos do Fidélis, aqueles amigos mais próximos que frequentavam a casa do falecido, né, ele gostava muito de fazer jantares, né, de oferecer jantares, porque essa era a característica do Joaquim Fidélis. Ele gostava de agradar as pessoas, ou pelo menos era isso que nós achamos até esse momento aqui da narrativa, né? E aí, após o Benjamim, junto com alguns amigos do Fidélis, chegarem até a casa, eles encontram, olhando ali pelo escritório, conversando, relembrando algumas coisas do falecido, eles encontram um caderninho, um diário do Joaquim Fidélis. E é aí que a narrativa muda, ou pelo menos a visão que nós tínhamos do Fidélis começa a mudar, tá? E aí, o que é que eles encontram nesse caderninho, tá? Eles começam a ler, e até então nada de errado, né? Ele vai fazendo as suas anotações, um diário falando dos seus amores, dos seus romances e da política, enfim, tudo certo. Até um ponto em que boa noite, Maria Tereza, até que fica tarde, né? Os amigos do Fidélis falam para o Benjamim que eles vão para casa, né, já estão cansados, mas que amanhã eles voltariam para terminar a leitura daquele diário, porque lendo o diário eles meio que reviviam o Joaquim Fidélis, né, por um momento. E eles vão embora, só que o Benjamim, né, o sobrinho do falecido, ele não quer parar de ler, né? Ele está ali sozinho naquela casa enorme, sentindo falta do tio, então ele continua a ler o diário. E aí a grande surpresa do Benjamim, né? Ao começar a ler, ele dá de cara com uma pessoa totalmente estranha a ele, né? Um tio, um Joaquim Fidélis, que nem ele, nem ninguém tinha visto até então, né? E aí nós começamos a ter também os relatos do que tem ali naquele diário. Então eu vou aqui achar um trecho para vocês do Joaquim Fidélis falando sobre o Diego Vilares, que é um daqueles amigos que estavam lá lendo o diário junto com o Benjamim. E aí ele fala assim, ó: tenho me referido muitas vezes a este amigo e falo-ei algumas outras mais, se ele não me matar de tédio, coisa em que o rupto profissional pediu-me há anos que lhe arranjasse um emprego e arranjei-o. Não me avisou na moeda em que me pagaria. Que singular gratidão! Chegou ao excesso de compor um soneto e publicá-lo. Falava-me, enfim, que acabava, que queria me recompensar, mas não sabia como, né? Então, eu não vou ler todos os comentários que ele faz sobre os amigos, mas é o seguinte: aquele Joaquim Fidélis, que para todo mundo parecia, né, o homem agradável, que sempre falava bem das pessoas e etc., ele mostra-se um homem por trás que falava mal de todo mundo, né? Oi, Vanessa, boa noite. E o Benjamim começa a ficar, ele fica estarrecido, né? Ele pensa, meu Deus, quem é esse homem que eu não conheci durante a minha vida, né? Parece que o Benjamim conhece o tio pela primeira vez. Então, no diário, nos escritos do diário, o Joaquim Fidélis, ele fala mal, ou ele alfineta todo mundo, né? Então ele começa a falar do Diogo Valares, que é um dos seus amigos, ele fala do Elias Xavier, outro grande amigo dele, até que ele chega no próprio Benjamim, que é o sobrinho que está ali lendo o diário do tio, né? E o Benjamim fica naquela expectativa: será que meu tio também vai falar mal de mim? Né? Já ele me amava, durante a vida ele sempre demonstrou muito carinho por mim, mas será que aqui agora ele vai falar mal? Né? Mas não, o Joaquim Fidélis não fala mal, pelo menos, né, do Benjamim. Ele fala alguma coisa que o Benjamim fala o seguinte: ó, se eu ouvisse isso, meu tio estando aqui em vida e tivessem outras pessoas aqui, talvez meu ego, né, o ego ferido, fizesse com que eu achasse aquilo ruim ou me saísse como ofendido, né? Mas nesse caso não. Nesse caso, o Benjamim, ele foi como um espelho. Ele viu refletido ali nas palavras do tio o que realmente ele sabia que era ele, né? Então fica a pergunta aí, para quem e para quem estava até agora também acompanhando, né? Vejam, pelo esse episódio do Benjamim,
né, ao se deparar com as verdades que o Fidelis escreveu ali sobre ele consegue entender que o tio também não falava mal simplesmente por falar mal. Parece que o Fidelis, ele via coisas que eram coisas reais nos outros e ele só colocava no papel. Só que o problema do Benjamin, aliás, o problema do Joaquim Fidelis, era que ele só falava a verdade, ou pelo menos ele só expressava a verdade sozinho em casa, com o seu caderno. Ele nunca chegou para ninguém e falou o que ele realmente pensava das outras pessoas, né? Então, o Machado de Assis, como um escritor ali do realismo, né, que quer trazer assuntos que ninguém trazia para a literatura, que quer polemizar temas, né? Esse livro aqui, ele fala assim, ele traz um panorama do Brasil da época que é um negócio incrível. Então, com o Joaquim Fidelis, talvez ele esteja falando o seguinte, ó, a incapacidade ou a falsidade do Fidelis era com ele mesmo, no fim, né? Porque ele apresentava uma figura, uma personagem, uma persona ali para a sociedade, mas quando chegava em casa, no seu quarto, no seu escritório, quando ia escrever, era o único momento que ele era ele mesmo, que ele conseguia expressar aquelas coisas que ele pensava das outras pessoas, né? Então, o Machado de Assis, ele não quer criticar, parece-me, né? Que ele não quer criticar só por criticar o Fidelis, né? Ah, ele fala mal das outras pessoas. Na verdade, o Machado de Assis, pela minha leitura, ele quer nos mostrar, nos levar a refletir exatamente sobre isso. Quem é você? Quem é que você está se mostrando aqui na sociedade, que é essa máscara, e quem é você na vida privada, né? Então imagina isso hoje no nosso a nível de internet, né, de redes sociais. Então o assunto é mais que atual, né? Na verdade esse livro ele é muito atual. Esse livro de contos aqui, Histórias Sem Datas, ele é super atual. Machado de Assis fez um conto chamado Fulano Beltrão, que está nessa mesma coletânea, e nesse conto Machado de Assis vai falar do fulano, né, o nome do personagem é Fulano Beltrão, e Fulano Beltrão era um sujeito pacato, ali vivia com a sua família, uma vida anônima e tranquila, ele estava bem com isso, né? Até que um amigo publica no jornal um texto fazendo uma homenagem, né, falando coisas boas sobre o fulano, e a vida dele começa a mudar a partir daí. Ele gostou daquele momento, 15 minutos de fama, digamos, e ele começa a procurar coisas que levem a deixá-lo ali na mídia, nos jornais. Então ele vai numa igreja e faz uma doação, mas não é pela doação em si, é pelo que as pessoas vão falar dele porque ele doou. Depois ele mesmo vai mandando para jornais textos sobre ele, né? Então assim, Machado de Assis traz essa questão do debate, assim, como as mídias, no caso naquela época os jornais, né, poderiam destruir ou fazer uma pessoa, né? E imagina hoje, né, como as mídias também, como nós sabemos, elas podem destruir uma pessoa em, sei lá, um dia, né, a reputação de alguém, como também pode construir uma pessoa do nada, né, um ser humano que ninguém nunca ouviu falar, daqui a 2 dias, 1 semana já está famoso no Brasil, no mundo todo. Então esse poder, essa influência das mídias, né, hoje também Machado de Assis, lá no século XIX, ele já estava ligado, né, digamos, já estava com essa visão, né. Então voltando aqui pro conto, o Benjamin termina de ler aqueles relatos do Fidelis, aquele diário, e ele fica pensando, olha, eu não quero que os amigos do meu tio, amanhã, ao voltarem para aqui, para a nossa casa, eu não quero que eles conheçam esse outro lado do meu tio, que ele nunca expressou, que ninguém nunca conheceu. Porque para o Benjamin gostava do tio, né? Então ele queria que as pessoas tivessem sempre essa boa lembrança daquele homem, que era agradável, que era bom com todos. E aí o que é que o Benjamin faz? No outro dia, quando os amigos do Fidelis chegam, ele trata eles muito mal, tá? Aquela coisa assim, eu tô te recebendo aqui, mas vai embora logo, né? Então eles almoçam e perguntam, e aí Benjamin, vamos terminar de ler o diário? E o Benjamin, ele arruma diversas desculpas
e os amigos acabam indo embora. Mas vejam como acaba o conto, né? O coitado do Benjamin saiu por mal, né? Então o narrador fala o seguinte sobre Benjamin: chegou a mostrar-se frio para ficar só e ver se com eles desapareciam a visão. Assim se passaram 30 a 40 minutos. Os cinco amigos, olharam enfim uns para os outros e deliberaram sair. Despediram-se cerimonialmente e foram conversando para suas casas. E aí olha o que um deles falou: que diferença do tio, que abismo, a herança enfunou, deixá-lo. Ah, Joaquim Fidelis, né? Então o Benjamin, coitado, ele foi tentar preservar a memória do tio e acabou saindo com o mal, né? Com o malvado, porque os amigos entenderam que a herança que o Fidelis deixou para o Benjamin é o motivo daquela mudança repentina do humor do Benjamin, quando na verdade o Benjamin estava tentando preservá-los do que o tio escreveu sobre eles, né? E também preservar a memória do tio. Então, a grande lição, quem está aí, estava desde o começo, né? E quem quiser comentar alguma coisa, comentem aí para eu poder ver o que é que vocês acharam, seus comentários, reflexões. Mas, para mim, o grande ponto-chave desse conto é aquela coisa que eu falei para vocês no início, né? O que é que nós queremos ser quando não pudermos ser mais nada? Ou seja, quem é a pessoa que eu quero construir em vida, né? Para que quando chegar o momento da nossa morte, as pessoas, o que é que elas vão ter de nós? Qual é a lembrança, né? Qual é a totalidade de pessoa que elas vão ter, né, essa visão sobre nós mesmos, né? Aliás, sobre nós. E o segundo ponto, além desse, é exatamente isso. Qual é a visão que nós estamos tendo de nós mesmos, né? Ou melhor, qual a visão que as pessoas estão tendo de nós, né? E será que essa visão que as pessoas têm de nós, ela corresponde, aliás, com a visão, com aquilo que nós somos de fato, né? Então, nesse mundo, nessa era virtual, nós devemos também ter muito cuidado, né? Assim, é claro que, como Fidelis, nós devemos, às vezes, agir a depender da pessoa que está ali, né? Lógico, se você está falando com uma pessoa que ela é uma pessoa mais simples, mais humilde, por que está falando, né, com palavras complicadas, termos difíceis, se a pessoa não vai entender, né? Não é esse o ponto, né? Não é falsidade você fazer isso, é você agir de acordo com o teu interlocutor, né? Isso é muito chato, você tá aqui com os amigos e tá sempre aquela pessoa que quer falar como se estivesse apresentando uma palestra, né? Então, assim, os lugares também mudam o nosso discurso, mas isso não significa que nós mudamos, que nós somos uma pessoa aqui quando estamos com nossos amigos, que nós somos uma pessoa em casa, nós somos outra pessoa no trabalho, né? Isso não é bem por aí, né? Nós temos personas, assim, máscaras que nós usamos em determinados lugares, mas essas máscaras elas não podem ser permanentes, né? Eu não posso ser só a máscara e esquecer do interior, né? Esquecer do que eu sou de fato. Então parece que o Fidelis ele esqueceu de quem ele era e ele viveu uma vida de máscaras e no final ninguém o conheceu de verdade, né? E isso, para encerrarmos aqui, isso foi o grande ponto-chave dessas minhas lives, né? Sobre a morte, a perspectiva da morte de Machado de Assis, né? Nós podemos ver a perspectiva da morte de outra pessoa, da pessoa amada, né? Como isso pode nos mudar, ou como isso nos afeta. Nós vimos a questão da morte voluntária, né? Como isso também, né? Quais são as causas, enfim, nós comentamos muito sobre isso. E hoje, encerrando, nós estamos fazendo essas reflexões, né? Para que vocês pensem aí, né? E comentem o que é que vocês acham. E que leiam, né? Quem não leu, leiam esse conto, ele é muito bom, como todos os contos desse livro aqui, mais uma vez, eu vou indicar sempre, que é um dos meus livros de contos preferidos, tá? Então, bom, alguém tem alguma coisa para falar, algo a perguntar? Eu acho que eu consegui aqui fechar
o conto, né, e falar o que eu havia pensado para comentar com vocês. Então, eu agradeço a quem ficou aí desde o começo, depois quem chegou depois também acompanhou, vai ficar salvo aqui, tá? E também lá no canal no YouTube. Então, se você só chegou depois, perdeu o começo, tá? Dá uma olhada lá depois. Então, se não tiverem aqui, deixa eu ver. Não sei se o Dorival tá aí, o Gênerson provavelmente estão por aí. Se quiserem falar algo. Excelente explanação, faça mais. Obrigada, Gênerson, meu grande professor e amigo Gênerson. Obrigada. Vou fazer sim. Agora que eu perdi a vergonha, agora que eu sou sem vergonha, eu vou fazer sim. Vou fazer mais por aqui. E aí vocês também depois falem, né, o que é que vocês queriam que a gente falasse por aqui, que eu fizesse live do texto, porque eu também preciso saber do que é que vocês querem ler, o que é que vocês querem comentar. Dorival, excelente aula, professora. Parabéns. Muito obrigada, Dorival. Nos vemos semana que vem, né, na aula, se Deus quiser, a aula dos Lusíadas, lá do resumo do canto 2. Oi, Charles. Boa noite, saudades. Chegou já no final aqui, Charles, já tá terminando. Mas que bom vê-lo por aqui. Pois é, faz um tempão mesmo, hein? Bom, eu vou encerrar, tá, pessoal? E eu desejo a vocês uma ótima noite, um ótimo final de semana, tá? E fiquem com Deus, fiquem bem. Até a próxima. Tchauzinho.